A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 2, Adultos, que tem como título Saulo de Tarso, o Perseguidor. Amém? Estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos, a qual neste trimestre estamos estudando o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Amém? Então vamos dar início ao nosso comentário bíblico da lição de número 2, Saulo de Tarso, o Perseguidor. O texto áureo encontra-se no livro de Atos, capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Verdade prática. A igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, está no livro de Atos, capítulo 8, dos versículos 1 ao 3, e no capítulo 22, dos versículos 4 ao 5, e em Atos, capítulo 26, dos versículos 9 ao 11. Amém? Então vamos ao comentário bíblico da lição de número 2, Saulo de Tarso, o Perseguidor. Amém? Então, meus amados irmãos, na aula passada nós falamos um pouco sobre o mundo do apóstolo Paulo, fazendo uma introdução àquele mundo da época do apóstolo. Os irmãos que não assistiram, volte e assistam para que vocês possam se situar no contexto cultural, no contexto geográfico, no contexto histórico do qual nós estamos falando aqui. Porque nós dando prosseguimento, a segunda lição já vem falar de Saulo de Tarso, o perseguidor, ou seja, o Paulo antes da convenção, o Saulo antes da convenção. Por quê? Porque nós vimos que assim que Jesus ascendeu ao céu, ele fez uma promessa, e era a promessa do Pai, que os discípulos tinham que permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E assim os discípulos ficaram em Jerusalém. Almas ficaram orando unanimemente até receberem do alto a unção do Espírito Santo e receber a ousadia do Espírito Santo para levar a palavra de Deus, para pregar com ousadias, através de prodígios, sinais e maravilhas. E tudo isso foi o que aconteceu. A igreja começou a se expandir, que na primeira pregação pentecostal que nós percebemos à luz da Escritura Sagrada, foram quase 3.000 almas se convertendo a Cristo. E com o passar dos dias, iam se acrescentando mais e mais, até chegar ao número de 5.000 almas se convertendo, e cada dia o Senhor agregava mais à igreja do Senhor. E o tempo foi passando e a pregação foi aumentando. E como a pregação foi aumentando e os prodígios sendo notórios em toda a cidade, o que aconteceu? O livro de Atos vai nos contar bastante essa história. Por quê? Porque mostra que um dia Pedro e João não deixou o costume deles de irem ao templo, irem orar, irem pregar, porque eles iam ao templo, meu irmão. A palavra de Deus fala que os discípulos continuaram indo ao templo, mas porém a sua mensagem agora era de anunciar Jesus Cristo, aquele que padeceu e morreu e ressuscitou. E em nome deste é que eles faziam todos aqueles sinais, prodígios e maravilhas. E dentre daquele dia, a palavra de Deus nos fala que Pedro e João estavam indo ao templo, a hora da oração, na hora nona, e ali naquele templo existia um homem coxo, que havia mais de 40 anos que ele estava ali, ele tinha a idade de 40 anos. Então, 40 anos, meu irmão, ele, assim, quando começou a ter noção de si, eu acredito que desde a sua adolescência, ele se portava ali, se punha à porta do templo para pedir esmola. E dentre naquele dia exatamente que Deus marcou para marcar um encontro com aquele homem, estava indo Pedro e João ao templo orar. E aquele homem estende a mão pedindo esmola para Pedro e João, e Pedro olha firmemente nos olhos dele e diz: olha para nós. E aquele homem esperava receber alguma esmola, alguma moeda para que pudesse se alimentar. E Pedro e João olham para aquele homem e falam: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos.
Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Pedro fala para aquele homem e pega aquele homem pela sua mão direita e aquele homem levanta sobre os seus pés em direita e entra no templo salmodiando, grandificando e louvando ao Deus. E todos ficaram atônitos. Porque todos ficaram atônitos? Porque foi um milagre notório, meu irmão. Uma pessoa que todo dia estava à porta do templo pedindo esmola, coxo dos pés, e agora vira aquele homem com os pés endireitados. E muitas pessoas se achegaram a Pedro e João para ouvir as palavras que ele tinham a falar, porque aconteceu um milagre notório, aconteceu algo extraordinário. E era isso que Deus estava fazendo através dos discípulos no início da era cristã, assim quando Cristo ascendeu ao céu e a igreja começou -se a expandir na terra. Então, dando prosseguimento ao nosso relato bíblico para mostrar aos irmãos que a igreja primitiva teve o seu crescimento avançado devido aos prodígios, sinais e maravilhas, porque todos os discípulos foram, meu irmão, batizados no Espírito Santo, receberam a capacitação espiritual de Deus, além da que nós já temos, porque todo crente em Cristo, todo crente em Cristo, batizado no Espírito Santo ou não, ele tem o Espírito Santo em sua vida, mas esse revestimento de poder é uma capacitação a mais, meu irmão. Veja isso como uma capacitação a mais. Não é que as outras pessoas não são capacitadas, pois são capacitadas, porque todas têm o Espírito Santo. É como eu tiver vestido com a camisa e colocasse outro casaco por cima. Então é um revestimento. É um revestimento. Eu estou me blindando cada dia mais. Estou buscando a Deus e tenho esse poder que vem do alto para fazermos com que a pregação do evangelho não seja vazia e não seja inócua, mas seja de poder, de ousadia, de poder no Espírito Santo para mostrar que Deus opera. E foi isso que aconteceu com este homem. E todos se puseram ali de pé e começaram a ouvir a Pedro, começaram a ouvir a João, e as almas ali se rendendo a Cristo, pois conheciam a Cristo. Mas neste interim, meu irmão, porque todos viram o movimento que acontecia no templo, chamaram o capitão do templo, os saduceus e alguns dos líderes, alguns sacerdotes, e levaram Pedro e João preso para interrogá-los, para saber o que eles estavam fazendo. E perguntaram a ele, em nome de quem vocês fizeram isso? E Pedro toma a palavra e começa a falar de Cristo. E ele começa a falar que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E Pedro começa a falar tudo aquilo, começa a pregar a palavra de Deus e mostra que Deus é que fez aquilo através de seu Filho Jesus Cristo, ao qual vocês mataram, porque Pilatos falou que ele era inocente, tentou até o livrar, mas vocês escolheram um homicida. E fala isso, Pedro fala isso para aqueles homens não têm o que fazer. Por que não tem o que fazer? Porque o homem que foi curado estava ali com eles. Foi um milagre notório. E eles perguntam entre si o que nós devemos fazer com este homem. E eles falam, não, vamos repreendê-lo veementemente para que eles não falem mais desse nome. Vamos libertar. E libertaram a Pedro e libertaram a João, mas falando para ele, vocês não falem mais desse homem, nem ensinem mais no nome de Jesus. E Pedro e João respondem, julgai se é justo isso diante de Deus, ouvir antes a voz do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E eles ameaçaram cada vez mais os discípulos para que não fizessem isso diante do povo e nem pregassem sobre este Cristo. Mas Pedro e João saíram, meu irmão, felizes e contentes, porque sabiam que tudo aquilo estava se cumprindo a palavra que o Senhor Jesus tinha falado a eles, porque Jesus falou para eles que por causa do meu nome, Jesus falando, vocês vão ser levados aos tribunais, aos conselhos, aos sacerdotes. Mas não vos preocupe com o que é a vez de falar, porque o Espírito Santo que há de vir sobre vós vos fará lembrar de tudo aquilo que eu ensinei a vocês. E era isso que estava acontecendo. Os discípulos agora estavam vendo, meu irmão, o cumprir-se da palavra de Deus em suas vidas. E foi isso que começou a acontecer, meu irmão. Então, meu irmão, dando prosseguimento aos nossos estudos, nós percebemos que a igreja começou a crescer. A igreja começou a se multiplicar na terra.
Porque os milagres eram notórios, meu irmão. E os apóstolos começaram, meu irmão, a fazer cada dia mais milagres e prodígios, que nas sinagogas, quando os apóstolos estavam indo na sinagoga, meu irmão, vinha gente das terras vizinhas, ou seja, das cidades vizinhas, e se portava e se punham ali diante dos apóstolos, meu irmão. Muitos ficavam no caminho, querendo apenas que a sombra do apóstolo Pedro passasse sobre eles. E a Bíblia fala, meu irmão, a Bíblia é clara. E todos eram curados, todos que procuravam receber cura eram curados, porque o milagre estava acontecendo, o evangelho estava sendo expandido. Em meu nome, Cristo falou, vocês vão curar. Em meu nome vocês vão expulsar demônios. Em meu nome vocês vão beber alguma coisa mortífera e nada vai acontecer com vocês. E tudo isso estava acontecendo naqueles dias, no início da igreja, para mostrar para os irmãos que a igreja estava crescendo e a mensagem era uma única mensagem só: que Jesus Cristo, o qual vocês mataram, penduraram no madeiro, ele ressuscitou e em nome dele nós estamos pregando isto. E foi isto que aconteceu. E novamente, meu irmão, os discípulos ali são levados para a prisão. E como já era tarde, deixaram eles na prisão. E no outro dia, quando eles tentaram ir buscar os apóstolos, o que aconteceu? Os apóstolos não estavam mais lá, porque o anjo do Senhor veio à noite e livrou os apóstolos daquela cadeia e disse: vocês vão lá e vão falar a palavra da vida. E os apóstolos já estavam lá no templo, pregando a palavra, levando que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai, fazendo com que a igreja, meu irmão, venha se perpetuar sobre a terra. E os sacerdotes ficam incríveis. Como é que isso aconteceu? Não entenderam como é que se explica isto. E vem alguém e fala: olha, os homens que vocês prenderam, homens já estão lá no templo pregando a esse Jesus que vocês falaram que não deveriam pregar mais sobre ele, nem falar mais sobre ele. E vão lá e trazem os apóstolos novamente ao sumo sacerdote para interrogar aqueles homens. E eles falam: nós não falamos para vocês para deixar de falar em nome deste homem, para deixarem de falar em nome desse Jesus. Aí Pedro, meu irmão, toma a frente ali e fala em nome dos apóstolos. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de seus pais, ele ressuscitou a Jesus, ao qual vocês mataram, suspendendo-o no madeiro. Mas Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E Pedro começa a pregar, começa a falar de Deus e fala para ele: vocês que mataram a Deus, o Filho de Deus, vocês que mataram, mas ele está aqui, porque vocês fizeram isso pela ignorância de vocês. Mas agora é chegado o reino de Deus, e aqueles homens ficam furiosos. A palavra de Deus fala que ele se enfurece e tenta matá-los, aquele homem. Porém, levanta-se um homem dentre eles, um homem renomado em Jerusalém, conhecido entre o povo, conhecido entre os judeus, chamado o mestre rabino Gamaliel. E Gamaliel toma a frente daquela discussão e pede para que os apóstolos saiam e começa a falar com os sacerdotes ali. Fala: vocês não se lembram que nesses dias levantou um homem aí que levou com ele 400 homens, 400 seguidores, mas depois esse homem veio a morrer. O que aconteceu? Foram dispersos, acabou-se esse barulho. E depois deste ainda veio outro, mas também aconteceu a mesma coisa. Quando ele morreu, o movimento acabou, se findou. E Gamaliel fará isso para aqueles homens. Dai de mão, deixa esses homens aí. Deixai-os. Porque se este conselho ou esta obra é de homem, ela se desfará. Mas se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça serdes também achado combatendo contra Deus. Essas foram as palavras sábias daquele homem Gamaliel, que foi o instrutor de Saulo. E Gamaliel fala isso para aqueles sacerdotes. E eles aceitam. Mas ele não aceita de bom grado. Eles açoitam os apóstolos e os soltam. Vocês estão pensando que os apóstolos ficaram tristes porque apanharam, levaram chicotadas? Olha o que fala Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41.
Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, observe só que eles se regozijaram. Não foi de ouvir que ia receber a sua bênção, que a sua vitória ia ter sabor de mel, não. Eles se regozijaram, meu irmão, de terem sido julgados dignos de padecer a afronta pelo nome de Jesus. Eles se acharam dignos, meu irmão. Eu estou sofrendo. Eu fui açoitado, mas foi pelo nome de Cristo, pelo nome de Jesus. E este nome tem poder, eles se alegraram, meu irmão. E isso foi um dos motivos que levou a igreja a crescer na face da terra, na era cristã, na era primitiva, no início da igreja primitiva, porque eles tinham a ousadia do Espírito Santo. Eles não estavam buscando bem nessa terra, porque eles falavam que nós somos peregrinos nesta terra para levar o reino de Deus, levar salvação aos homens. Os apóstolos sabiam disso e eles se regozijavam de tudo isso que estava acontecendo. E a igreja cresceu, se expandiu, meu irmão, ali em Jerusalém. Não só judeus se convertiam, como os sacerdotes eram convencidos, prosélitos, ou seja, aqueles homens que eram gentios e que tinham se convertido ao judaísmo, agora estavam se agregando à igreja, assim como os gentios. E a igreja começou a se expandir de tal forma que os apóstolos teve que escolher ali dentre aqueles povo ali 7 homens para tentar resolver um problema que surgiu no início da igreja entre as viúvas gregas e as viúvas dos hebreus. Porém, meu irmão, o que nós percebemos é que a igreja cresceu. A igreja estava se expandindo de tal forma que elas estavam, meu irmão, invadindo as sinagogas dos judeus, invadindo as casas. Por onde se passava, se falava de Cristo, de Jesus, de alguém foi curado por Cristo, porque todos eram curados e alguém ouvia falar. Ué, mas aquele não era cego, mas foi curado. Por quem? Pelos que pregam a Cristo Nazareno, que morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai. Em todo lugar, aquele homem não era um coxo, não era um aleijado, era, mas foi curado. Aquele ali não era surdo, mudo, era, mas foi curado. A notícia se espalhou, meu irmão, os prodígios aconteciam, o povo estava se convertendo a Cristo, percebendo que Cristo veio e o Messias era o Cristo. E dentre aqueles 7 homens, meu irmão, que foram escolhidos, 2 se destacam, que é Estevão e Filipe. E a Bíblia fala que esse Estevão é onde vai se desenrolar do que o autor da lição vem falar conosco. Por que nós falamos disso? Falamos da expansão da igreja, que a igreja cresceu. A igreja estava crescendo. E o primeiro mártir da igreja foi esse homem chamado Estevão, que era um diácono, que foi separado para o diaconato para fazer com que a obra de Deus tivesse, meu irmão, crescimento. Porque houve aquela separação agora, porque os apóstolos falaram, nós não podemos deixar de anunciar a palavra para servir as mesas, ou seja, para fazer a distribuição de renda aí entre os necessitados. E os apóstolos se dedicavam tanto à oração quanto ao ensino da palavra e levanta esses homens. Mas não eram homens qualquer, meu irmão. Tinha que ser homens que tinham boa reputação. E uma boa reputação nos remete a uma pessoa, meu irmão, que tem bom testemunho, não só diante da igreja, mas diante, sim, dos ímpios, diante da sociedade, diante da comunidade em que vivia. Tinha que ter boa reputação. Mas só ter boa reputação não adianta, porque tem gente que não professa fé em ninguém, mas ele tem uma boa reputação, uma pessoa que faz boas obras, que segue o caminho certo no sentido social. Ele não é uma pessoa má, ele é uma pessoa de bem, mas ele tem que ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria do Espírito Santo também. E esses homens foram constituídos. Estevão estava entre esses homens. E Estevão vem a fazer parte deste movimento no início da era cristã, que deu expansão à igreja do Senhor. Por quê? Porque ele começava agora a falar de Cristo, a ensinar, a mostrar que Cristo é o Messias, que foi tanto aguardado pelo povo judeu.
E a Bíblia fala que ele era cheio de fé e de poder, meu irmão. Ele fazia prodígios e sinais no meio do povo, isso era uma constante no tempo dos apóstolos ali, e deveria ser no dia de hoje, mas basta buscarmos a instrumentalização do Espírito Santo na nossa vida. Meu irmão, a pregação da palavra de Deus, meu irmão, eu entendo assim, necessariamente tem que ser acompanhada, meu irmão, de prodígios. Tem que ser acompanhada de sinais. Isso quando nós pregamos em um culto de portas abertas para mostrar para o ímpio que Jesus Cristo é o Senhor. Até no meio da igreja, meu irmão, o poder do Espírito Santo é manifestado para mostrar que Deus age, Deus opera, Deus faz. E Estevão era um desses homens. A palavra de Deus fala que se levantaram alguns de uma sinagoga, chamada da Sinagoga dos Libertos, para agora disputar com Estevão. E levanta-se homens ali, os sirineus, levantam os alexandrinos, os que eram lá da Cilícia. Se lembra que Tarso, a cidade de Tarso era a capital da Cilícia. Então se levantaram também da Ásia e disputavam com Estevão. Mas a palavra de Deus fala, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Assim como aconteceu com João e Pedro. Quando eles foram levados lá para os sacerdotes, chegou alguém no pé do ouvido do sacerdote e falou, ó, esses homens aí, eles são indoutos. Eles não têm conhecimento. E eles são seguidores de Cristo. Eles perceberam, eles falam com muita ousadia, como é que pode, esses homens não estudaram, mas eles falam da lei, eles falam das Sagradas Escrituras com ousadia, como nunca ouvimos falar. E Estevão era esse aqui, porque tinha o Espírito Santo na vida, meu irmão. Tinha um revestimento de poder em sua vida, e disputavam, e não podiam combater contra ele. E quando não se consegue combater, eles começam agora a usar meios ilícitos. E quais os meios ilícitos que usaram contra Estevão? A mentira, a calúnia, o subornando pessoas para falar mentiras através de Estevão. E Estevão é levado ao conselho, é levado aos sacerdotes, porque eles diziam que esse homem aqui está falando que Jesus, o Nazareno, vai destruir este lugar, ou seja, vai destruir o templo e mudar os costumes que Moisés nos deu. E levaram ele lá para o conselho. A Bíblia fala, mas eles olhando para Estevão, viram seu rosto como o rosto de um anjo, ou seja, o homem não tinha nada a ver. Mas a oportunidade dada a Estevão, é isso mesmo que estou falando de você, isso, e ele vai e começa a falar uma história bíblica, uma história linda, desde o início, quando Deus chama Abraão, e manda Abraão sair da sua parentela para uma terra distante, que não conhece, porque ali vai se prosperar, vai ter um povo. Ele começa a falar da história dos hebreus. Fala de Abraão, fala de Moisés, fala de José, fala de todos esses homens, chegando ali, fala de Arão também. E falando de Moisés, ele diz, Moisés foi aquele que, quando ele estava lá no Egito, e disse para os seus pais que ele foi escolhido como príncipe e juiz, este que foi negado pelos seus pais, foi este mesmo que Deus enviou como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu lá na sarça ardente. Este mesmo Moisés, este que conduziu. Por isso eu estou falando de Cristo. Este Cristo que foi negado por vocês, que vocês o levaram perante o tribunal e escolheram um homicida no lugar de Cristo. Este Cristo é este mesmo que é o libertador da nação de Israel. É este mesmo que veio para trazer a salvação, a remissão do pecado para o povo judeu e todo aquele que crê nele. Por isso vocês são homens de dura serviço, tudo isso é Estevão falando. Incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Vocês são igual aos seus pais. A qual dos profetas seus pais não perseguiram? Até mataram que antes dele anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos, mas vocês não guardam a lei. Vocês são mentirosos, são teóricos
não praticam a justiça. E a Bíblia fala que ele ouviu aquilo enfurecido, meu irmão. E a Bíblia fala que enfureceram o seu coração, rangeram os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, meu irmão, ele olha para o céu. Ele olha para o céu, meu irmão, e vê o céu aberto. E vê o nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, à direita de Deus, porque ele viu a glória de Deus e viu a glória de Jesus, meu irmão. Jesus é como se eu estivesse dizendo: vinde, filho amado, para o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. E ele olha e vê os céus abertos, e fala aquilo para aqueles homens, e aqueles homens ficam desesperados, tentam tampar os ouvidos, pegam ele, levam para fora da cidade, e o apedrejam, o matam. Mas antes de morrer, ele não diz que o Senhor vingue a minha morte para vocês, que o Senhor faça justiça. Não, não. Ele olha e clama: Senhor, não lhe imputes este pecado. Não lhe imputes este pecado, meu irmão. Isso é a palavra de Deus. E a Bíblia fala, meu irmão, que este homem, Saulo, consentiu com a morte de Estevão. Saulo consentiu com a morte de Estevão. Então isto, meu irmão, é o que aconteceu. Este Saulo, que era perseguidor, porque ele descreve assim como um blasfemo, um perseguidor e opressor. E ele ameaçava a igreja de Cristo, porque a palavra de Deus fala que depois, por isso eu estou falando tudo isso para os irmãos compreender como se deu essa perseguição à igreja. Porque quando Estevão é morto e tem Paulo consentindo sobre isto, a palavra do Senhor fala disso mesmo, que a perseguição começou a crescer contra a igreja que estava em Jerusalém. A perseguição foi tanta que a igreja de Jerusalém se dispersou, todos começaram a ir para a Judéia, para a Samaria, para cidades fora de Jerusalém, exceto os apóstolos que permaneceram na cidade. E enterraram Estevão. E a palavra de Deus vem que fala que Saulo assolava a igreja. Ele entrava pelas casas, ele entrava nas sinagogas, meu irmão, pegando homens, mulheres, crianças e levando a cadeia, à prisão, meu irmão. Ele não tinha por reputação saber. Quem dissesse que fosse cristão, que pregasse a Cristo, ele estava pegando, estava açoitando, estava levando preso. Tudo isso era o que Saulo fazia. Por que ele fazia isso? Porque ele foi um fariseu que aprendeu desde a sua mocidade e adolescência que deveriam seguir a lei de Moisés à risca. E tudo isso era um dos motivos que levou esse homem chamado Saulo, que era tido como um religioso fanático, a perseguir a igreja. Observe, meu irmão, que Saulo achava que estava agradando a Deus. Olha como isso é interessante, meu irmão. Ele tinha uma verdade, se agarrou àquela verdade. E quantas pessoas hoje não estão na igreja achando que está agradando a Deus, mas não está, porque ele está apegado à sua verdade, mas não dá ouvido à voz do Espírito Santo que está batendo no seu coração para que ele venha se converter dos seus maus caminhos e se volte para Cristo. E assim aconteceu com esse homem. Por isso Paulo fala: eu era blasfemo, perseguidor e opressor da igreja de Deus. E dentre as ameaças que Paulo fazia, meu irmão, era ameaçar as pessoas de modo que as pessoas negassem a Cristo mesmo, blasfemassem contra Cristo, levava as pessoas para serem açoitadas, para serem, meu irmão, perseguidas, humilhadas em praça pública. E por que Paulo fez isso? Porque a igreja cresceu. Nós falamos disso no início. Por isso eu fiz essa introdução um pouco longa para mostrar aos irmãos que a igreja cresceu. E com o crescimento da igreja também veio a perseguição depois da morte de Estevão. A igreja se dispersa de Jerusalém e Paulo tem isso ao seu conhecimento. E o que agora ele começa a fazer? Começa a pedir carta, ou seja, autorização. Será que é diferente do que está acontecendo hoje? Ou seja, Paulo tinha leis. Paulo tinha decretos para perseguir a igreja.
Meu irmão, no momento em que estamos vivendo hoje, será que é diferente? Eu coloco isso para os irmãos pensar, para os irmãos raciocinar, como se usam a lei para tentar atingir a igreja. Meu irmão, devemos estar atento, porque a lei está indo de encontro àquilo que Deus tem determinado. Por isso Pedro falou, importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, meus amados irmãos, nós devemos ter cuidado com as leis e decretos que estão sendo feitos para tentar impedir o avanço da igreja, porque Paulo estava perseguindo a igreja e ele recebeu aval. Estava lá, na lei escrita lá. Pode perseguir as igrejas, pode trazer todos que estão falando de Jesus, que estão pregando hoje, se fosse hoje. Pode ir lá ver quem está dizendo que pecado é pecado, quem está dizendo que a família tradicional é a única forma estabelecida por Deus. Traga também para os tribunais. E quem está falando isso e aquilo da Bíblia está indo contra ao que está sendo anunciado pela ideologia que está sendo implantada hoje no mundo. Traga para os tribunais, meu irmão, não é diferente. A igreja hoje está sendo perseguida também, meu irmão. Em todo o tempo a igreja está sendo perseguida. Só mudam as táticas, meu irmão. No tempo de Paulo, a perseguição era ferrenha, levavam açoites, eram ameaçados, eram mortos. E hoje, em muitos países, conhecidos como os países que são as cortinas de ferro, né? As paredes de ferro, as cortinas de bronze, como queiram chamar, que são países que são proibidos de pregar o evangelho, mas tem alguém que está lá. Existe testemunha lá de Cristo, meu irmão. Muitas vezes nós não conhecemos, mas temos que lembrar dela em nossas orações. Deus, abre as portas, livra do mal. Livra, Senhor, de tudo aquilo que venha tentar impedir que o teu reino avance, que a tua palavra alcance as pessoas. E tudo isso acontece, meu irmão. A perseguição é ferrenha, não só naquele tempo, mas no tempo de hoje. Os irmãos só basta raciocinar um pouquinho que vai perceber que a igreja hoje está sendo perseguida por leis, decretos, coisas que os homens ímpios, que não têm compromisso com a palavra, não têm compromisso com Deus, tentam impedir que a igreja avance. Mas como o autor da lição fala, se a igreja fosse de fundação humana, de origem humana, ela já teria acabado. Por isso o texto áureo da lição fala bastante claro. A igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. Mas a igreja não vai acabar. Sabe por quê? Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então isso, meu irmão, é que não dá esperança, porque a igreja vai ser perseguida, como era perseguida, era ameaçada por esse homem que era chamado Saulo de Tarso, que era uma perseguição implacável, mas ela vai prevalecer. Deus há de marcar encontro, meu irmão, com o ímpio, com o ateu, com o profano, com aquele que fala mal, que produz malícias, mentiras, calúnia contra a igreja. Mas o poder de Deus, meu irmão, temos que orar para isso, para alcançar aquela alma, para que Deus levante homem semelhante a Saulo, para que Deus levante homem semelhante a Paulo, para que leve a sua palavra e pregue o evangelho. Meu irmão, tudo isso é o que nós estamos vivendo hoje, e nós já falamos sobre essa perseguição contra a igreja de Cristo. Que a perseguição ficou ferrenha depois da morte de Estevão, porque Estevão, meu irmão, estava ali debatendo com aqueles homens. Meu irmão, eu não duvido que Saulo estava ali, porque fala que tinha homens ali naquela sinagoga dos libertos, que eram do país da Cilícia, que tinha capital Tarso. E aqueles homens não conseguiam combater Estevão. Por quê? Porque Estevão, meu irmão, ele estava falando com ousadia. Aqueles homens não podiam resistir à sabedoria, ao espírito com que ele falava. E certamente Paulo estava ali, porque Paulo, em uma de suas epístolas, ele fala que ele, na sua idade, já debatia com muitos de idade já superior a ele, e não podia resistir, mas contra Estevão não. Por isso tem um escritor que fala, se não fosse a pregação
A pregação de Estevão foi a ação do Espírito Santo para começar a bater no coração de Saulo, porque ele ouviu, ele não conseguiu mesmo resistir, ele não tinha palavras para combater o que Estevão estava falando, ele não tinha palavras, meu irmão, para retruncar tudo aquilo que Estevão estava falando. E o inimigo, quando estava usando ainda Paulo por esse tempo, porque Paulo ainda não estava confesso, não tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele mudou a tática. A tática agora era perseguição. Não era debate público, porque no debate, meu irmão, na palavra, ninguém poderia resistir, porque o espírito que estava sobre os apóstolos era espírito de sabedoria. Era o Espírito Santo que estava agindo e ninguém, meu irmão, conseguia debater nem retruncar contra o conhecimento que vem do trono da graça de Deus, que era o conhecimento que vem do alto, o verdadeiro conhecimento que vem de Deus. E eles não conseguiam debater. Então, a tática mudou. É a perseguição. É a afronta. E foi isso que aconteceu, meu irmão. Eu acredito que Saulo ficou desmoralizado. Um homem que era considerado um rabino e novo já. Aprendeu numa das melhores escolas da época ali, que foi aos pés do mestre Gamaliel, que era o neto de Léo, que era uma das escolas daquela época ali dos fariseus, que tinha nome, meu irmão. Era a escola de Léo e a escola de Shammai. Essas duas escolas, meu irmão, era como se fossem as faculdades daquele período ali. As melhores faculdades que existem. Eram Oxford da vida hoje. E Paulo aprendeu lá aos pés de Gamaliel e agora não tinha palavras. Era como Saulo estivesse falando ali, falando: como é que pode isso? Eu fiquei anos e anos, me graduei, sou mestre, sou doutor da lei, e não consigo rebater as palavras deste homem. Então a perseguição começou a crescer. E Paulo consente com a morte de Estevão. A igreja começa a se dispersar e a perseguição aumenta. Aumenta, meu irmão. E não é diferente no dia de hoje, como já falei, para os irmãos. Então, meu irmão, tudo isso aconteceu naquela época. Era perseguição, era tortura, era método que as pessoas fizessem para blasfemar de Cristo, para negar a Cristo. E nós não negamos que muitas pessoas, sim, que certamente muitas pessoas voltaram atrás na sua crença a Cristo. Muitas pessoas, meu irmão, e só permaneceram aqueles que tinham convicção de que Cristo era, de que Cristo fez, de que Cristo faz. Meu irmão, então nós devemos estar, meu irmão, alicerçados aos pés de Cristo, sabendo que um dia ele há de vir, meu irmão. E quando ele vier, meu irmão, ele quer encontrar os fiéis na terra, os fiéis, aqueles que seguem e fazem a sua vontade aqui na terra. A igreja foi perseguida, Saulo perseguiu a igreja. Porém, meu irmão, essa história vai mudar. Nós não vamos falar disso hoje, porque é o tema da próxima lição, que vai falar sobre a conversão de Saulo de Tarso, mas vocês viram que uma pessoa como Saulo achava que ele estava seguindo a Deus, achava que estava agradando a Deus, porque essa era a verdade que ele tinha em sua mente. Mas a verdade que ele tinha para si não era correta. Então, meu irmão, que nós possamos meditar. Se nós achamos que estamos seguindo uma verdade que seja contrária aos ensinamentos de Deus, ao que a Sagrada Escritura nos mostra, nós devemos reaver, meu irmão, nossos pensamentos e voltar atrás enquanto é tempo. E voltar atrás enquanto é tempo. Isso se Deus não marcar encontro com o crente na terra, porque Deus é Deus que marca encontro. Assim como marcou com Saulo. Deus marca encontro, meu irmão. O homem acha que está seguindo uma verdade, achando que está agradando a Deus, mas chega o dia de Deus se pôr no caminho para mudar a vida, para marcar encontro e dizer: você que me persegue, você está me perseguindo, você não está fazendo o agrado de meu Pai. Meu irmão, que Deus tenha misericórdia na nossa vida, para que possamos fazer a vontade de Deus, não com soberba, não, meu irmão, querendo arrancar a glória dos homens para si, aplauso, sorriso, aperto de mão, abracinho, batidinha nas costas, não. Mas que possamos buscar agradar a Deus. Nós precisamos agradar a Deus. E assim como Paulo achava que estava agradando a Deus, porque tinha um aval dos sacerdotes, ele tinha um aval dos líderes das sinagogas, todos falavam bem dele. Esse é um jovem rabino, um proeminente doutor da lei. Mas depois que Deus muda a vida dele,
os aplausos acabam, os sorrisos acabam, os convites para tomar um cafezinho da tarde acabam, porque agora ele está fazendo a vontade de Deus, está agradando a Deus, e muitas vezes para agradar a Deus, meu irmão, eu perco algumas coisas desta vida, mas eu tenho que me manter fiel a Deus, sabendo que o meu Deus é o Deus galardoador. Eu sei que estou peregrinando nessa terra, mas estou fazendo aquilo que Deus determinou. Porque como embaixadores de Cristo nesta terra que nós estamos, nós devemos fazer o trabalho daquele que nos enviou, porque foi ele que nos libertou das densas trevas para a sua maravilhosa luz. Então que possamos meditar nesta lição de hoje e vamos aprendendo cada dia mais. Por isso que toda a lição coloca que é lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo, ou seja, para nós hoje. Que Deus abençoe os irmãos. Continue nos acompanhando, meu irmão. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, nos abençoe com a sua inscrição. Compartilhe nossos vídeos para que essa palavra e esse ensinamento possa fazer com que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. E que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio de seu canal. EBD Fácil e Motivadora. Deus abençoe os irmãos.